Hotel Quimodan. Tudo isso, para quem chegou depois, eu botei no meu blog o roteiro dessa palestra. Então, tudo quanto é nome, vocês vão... O qual se tornaria famoso como Clube dos Haxixe. Aí tem um relato, o tradutor do Clube dos Haxixe, um intelectual de muita qualidade, José Tomás Bruno, comenta, um dos que frequentavam lá, mas não quis tomar nada, era Balzac. Ou seja, era o primeiro time da literatura francesa. As drogas só produzem estados de espírito interessantes em mentes que já são interessantes. Imaginações grosseiras só produzem visões grosseiras. De Quincy já dizia isso. Um açougueiro vai ter sonhos de açougueiro. Um poeta vai sonhar poesia. Bom, Clube dos Haxixe é uma sucessão de relatos de alucinação. Agora, são relatos em que, na verdade, o que o Gautier faz, e Baudelaire fazia muito também, foi se apropriar do romantismo alemão, principalmente de Hoffmann, o autor dos Contos Fantásticos, Coppelia, Quebra-Nozes e tal, né? Também devia tomar bastante. Eu preciso pesquisar direito o Hoffmann. A obra de Hoffmann é colossal e exerceu um impacto sobre o romantismo francês, do qual vou dar alguns exemplos já. Enfim, eles ficavam fazendo literatura fantástica, especialidade do Gautier em prosa, né? O Gautier relata também, ele fala sobre o Velho da Montanha, o Príncipe dos Assassinos, tem o Ágape, né? Aparece uma assombração, um cavaleiro que não foi convidado, parecido com a história do Malaio do De Quincy, não é? Tem bastante transcrições do Hoffmann, o Pote de Ouro, lembrando que Hoffmann inspirou a Freud um dos seus principais ensaios, né? Sobre o Das Unheimliche, aquele termo que ninguém sabe traduzir, né? Do alemão. Inquietante estranheza ficou em francês, né? Por causa do duplo, das criaturas mecânicas, do outro igual a você mesmo, do homem sem sombra, de todas essas coisas que são familiares e são estranhas ao mesmo tempo, né? Olhei então para o teto e vi um monte de cabeças sem corpo, como as dos querubins, que tinham expressões tão cômicas, fisionomias tão joviais, tão profundamente engraçadas, que não podia deixar de compartilhar da sua hilariedade. Aí, eles ficam tendo alucinações, aquelas crises de dar risada. Você sabe aquele momento de euforia de maconheiro? Dá em alguns, não é? Qualquer coisa eles começam a se contorcer de rir. Bom, era mais ou menos um ambiente. Quantos rostos estranhamente convulsos, quantos olhos piscando e cintilando de sarcasmo, sob suas membranas de pássaro, quantas bocas feitas a golpe de machado, quantos narizes divertidamente dodecaédricos, quantos abdômenes engordados por zombarias pantagruélicas. Olha, o haxixe que eles tomavam era tudo bom, né? Só que num dado momento, o kif, o preparado de haxixe, transforma-se em pesadelo. Aí essas figuras cômicas viram monstros e invadem os sonhos também.
São forças invisíveis. E aí dá o capítulo final, treadmill. O que é treadmill? Moinho movido por um condenado. É um suplício. Levantei-me com muita dificuldade, dirigi-me para a porta do salão, só chegando até ela após um tempo considerável, porque uma força desconhecida me obrigava a retroceder um passo em cada 3. Pelos meus cálculos, demorei 10 anos para fazer o trajeto. Quem de vocês já não teve essa experiência semelhante à do anjo exterminador de Buñuel, de estar numa festa, num lugar e não conseguir sair? Ou então de pegar um elevador na hora de ir embora da festa e nunca chegar ao térreo, né? Os segundos que ele leva, de repente, viram 1 hora, né? Então, esse jogo de alucinações durou uns 1000 anos, segundo meus cálculos. O capítulo seguinte: não acredite nos cronômetros. As alucinações chegavam para ele: o tempo morreu, de agora em diante não haverá mais anos, nem meses, nem horas. O tempo morreu e nós vamos ao seu enterro. Bom, eu havia organizado o meu tema em categorias, né? Relato de droga. Então agora vamos dar um salto qualitativo, porque agora entramos em Baudelaire, o mais jovem daquele grupo do Clube dos Rachichim, dos frequentadores do Hotel Pimandã. Com um esclarecimento que já dá para entrever pelo intertexto que eu estou mostrando, que é o seguinte: o pessoal não ficava só fazendo orgia e curtindo barato. Eles liam. Eles leram todo o romantismo alemão. Quer dizer, as alucinações também são traduções literárias. Isso já está evidente em Gautier e vai ficar mais evidente ainda em Baudelaire. É muito parecido com alguns apartamentos e lugares que eu conheci. Eu acho até que por acaso eu cheguei a morar num deles, onde o pessoal se reunia, se divertia e tal, e aí também comentava o livro que estava lendo, mostrava desde um Heidegger até um Karl Marx, ou então um poeta mostrava para o outro o poema que havia escrito, entende? Quer dizer, o ambiente era esse, era multicultural. Agora, em Baudelaire, passa a ser outra coisa. Sobe. Paraísos artificiais. Primeira observação, esse título. Paraísos. Baudelaire era dualista, ele acreditava na queda. O paraíso está lá. E ele era pessimista, já não vai chegar no paraíso. Deus está do outro lado da tampa de marmita que cobre o mundo, não quer nem saber e está rindo às nossas custas. Ele era um gnóstico. Isso é tema de outras intervenções minhas sobre Baudelaire, sobre o qual eu daria um curso. Artificiais. Baudelaire achava o mundo natural um horror. O mundo é matéria degradada, ele odiava a natureza. Ele gostava do artificial. Ele argumentava, no elogio da maquiagem e da moda, que o mal é natural, o bem é artificial, é criado pela cultura, pelo ser humano, os valores positivos. Então, o que seria o sumo bem? Aquilo que fosse mais artificial. O que é o mais artificial? A moda, a maquiagem se produzia, não é? Além de que ele sofria ou era assediado pelo tédio, que ele achava a pior coisa que existe. Por que ele gostava de metrópole, da vida moderna? Porque numa metrópole está tudo mudando o tempo todo.
é o mundo da diversidade. Ao contrário do campo, ou de cidade pequena. Quando você sai, você vai ver sempre a mesma coisa e cruzar com as mesmas pessoas. O que para Baudelaire era intolerável. Então, paraíso artificial, diante do elogio do Baudelaire ao artificial, o produto da imaginação humana, é um título que tem muito peso. Ele conta a mesma história. O sublime e a queda, o céu e o inferno. A última parte do livro só conta muito minuciosamente, ele faz uma fenomenologia de estados induzidos por haxixe, principalmente em vinho também, e ópio, que é colossal. Agora, é um livro grande, o Paraísos Artificiais. A última parte, depois do capítulo sobre as alucinações infernais, é transcrição e comentário, tradução e comentário do Confissões de um Comedor de Ópio. Um texto apaixonado. Um texto solidário. Ele sente De Quincey como irmão dele. 2 irmãos que ele tinha espiritualmente. Quincey e Edgar Allan Poe, que notoriamente também foi dependente, né? Agora, De Quincey, mais do que qualquer outro, por uma razão seguinte: o homem criado entre mulheres, mesmo que o Baudelaire, né? E que sentiu o mundo dele desabar quando a mãe viúva casou de novo. Entende? E o homem que sai de casa, que rompe com a família, e que enfrenta dificuldades. As de Baudelaire não chegaram ao nível daquelas de Quincey, né? De passar fome, não comer quase nada durante anos a fio, mas ele estava sendo no prejuízo, né? E com credores correndo atrás. Caminhando pelas ruas para fugir de credores. Se ele ficasse em casa, iam bater na porta dele, né? Agora, o meu trecho capital, eu vou abreviar por motivos óbvios. Sabeis que o haxixe invoca sempre magnificências de luz, esplendores gloriosos, cascatas de ouro líquido. Toda a luz lhe serve, aquela que escorre como uma toalha e a que se agarra como lantejoulas, as pontas e as asperezas, os candelabros dos salões, os círios do mês de Maria, as avalanches cor-de-rosa dos poentes. Isso ele olhando o lustre, né? E vendo se multiplicar em cores. Só que aí ele acrescenta algo. É com efeito, nesse período de embriaguez, que se manifesta uma figura nova, uma acuidade superior em todos os sentidos. O olfato, a vista, o ouvido, o tato, participam igualmente desse processo. Os olhos visam o infinito. O ouvido distingue sons quase inapreensíveis, no meio do mais vasto tumulto. Acho que aquele pessoal, eu não sabia, mas estava tomando LSD. É então que começam as alucinações. Os objetos exteriores tomam lentamente, sucessivamente, aparências singulares. Deformam-se e transformam-se. Depois chegam os equívocos, os enganos e as transposições de ideias. Os sons revestem-se de cores e as cores contêm uma música. Dir-se-á que tudo isso é natural e que qualquer cérebro poético em estado são e normal concebe facilmente essas analogias. Vou a um poema de o salto que ele deu. Correspondências. A natureza é um tempo
onde vivos pilares deixam filtrar não raro insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos, que ali o espreitam com seus olhos familiares, como ecos longos que à distância se matizam, numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasto como a noite quanto a claridade, os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina e outros já dissolutos, ricos e triunfantes, com a fluidez daquilo que jamais termina, como o almíscar, o incenso e a resina do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. É o famoso poema das sinestesias. Todo o simbolismo literário está assentado em cima desse poema. E, obviamente, outros que também são de sinestesias do Baudelaire. O que é sinestesia? É você ouvir um som e enxergar uma cor. É você cheirar um perfume e associar a uma música. Agora, até aí, e esse até aí, até onde milhares de epígonos chegaram, a gente está falando de psicologia da percepção. Baudelaire está falando de outra coisa, da natureza, da vertiginosa e lúgubre unidade, do universo. Ele era um místico de um misticismo em particular, muito influenciado por Swedenborg, pelo hermetismo, pela ideia das correspondências entre o macrocosmos e o microcosmos, que o mundo é um reflexo de uma outra esfera. Agora, Baudelaire adotou essa ideia das correspondências de Swedenborg, por exemplo, que o universo tem a forma de um homem, já que o grande se corresponde com o pequeno. Baudelaire subverteu isso e transformou numa combinatória. Tudo se corresponde com tudo. Ele introduziu, quer dizer, já estava na poesia faz muito tempo, mas ele introduziu como poética o pensamento analógico, das secretas relações entre as coisas diferentes. Essa poética, por sua vez, além de constituir o simbolismo, é a chave do simbolismo. Sonetas vogais de Rimbaud, a ideia de que poesia é música, entende? De que a poesia é a tradução de um absoluto, de que a linguagem não é significativa, é autônoma, ela se relaciona não com algo exterior, se relaciona com outros símbolos. Em Mallarmé, né? Tudo isso é herança assumida, reconhecida de Baudelaire. Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, todos eles se declararam discípulos dele. Porém, tem mais. E aqui que eu acho que minha palestra começa a ficar interessante. Salão de 1846. Ainda tinha sessões do Hotel Ipimandão. Vocês imaginem, então. Baudelaire, saindo daquelas reuniões, chapado, não sei se a xixi... Não, eles comiam, então não deixava o olho vermelho. Intoxicado de haxixe e de filosofia, eles liam muito, estudavam Hegel, estudavam o romantismo alemão, Schelling, de poesia, todos eram criadores literários, criadores artísticos, né? Aí ele pega e vai a exposições de artes, fazer crítica de arte. O primeiro sintoma ele escreve torrencialmente, tratados, né? Aí ele olha para um quadro e ouve música, né? Ele percebe que arte visual é música, que o valor da arte não está na representação, no que o quadro está mostrando, não está na fidelidade, está na harmonia, nas relações entre seus
componentes, essas relações entre os componentes, as formas e as cores, é música. Com isso, ele foi o profeta das artes não figurativas, abstracionismo e o restante. Entende? Isso é ponto pacífico em história da arte. Quer dizer que Baudelaire realmente antecipou, engendrou com a estética baudeleriana o que viria depois. Ele fica repetindo as correspondências ao longo de toda a obra dele. Já perto do fim, liquidado, em 1861, aos 40 anos, ele já estava acabado com a sífilis e as dificuldades. Ele vai assistir Wagner, a arte total. A ideia da correspondência entre um texto teatral, uma encenação e uma música, né? Se maravilha, escreve um texto espetacular sobre Wagner, que depois virou o músico por excelência para os simbolistas, né? Por causa dessa ideia wagneriana de correspondência, e repete o soneto das correspondências. Aqui, ele vai repetir pelo menos umas 5 vezes nos ensaios dele. Entende? É recorrente. A maneira correta de saber se um quadro é melodioso é olhá-lo de bem longe, de modo a não lhe compreender nem o tema nem as linhas. Se é melodioso, já tem um sentido, já tomou seu lugar no repertório de lembranças. Ignoro se algum analogista estabeleceu solidamente uma gama completa de cores e de sentimentos, mas eu me lembro de uma passagem de Hoffmann, o romântico alemão, que expressa perfeitamente minha ideia e agradará a todos que amam sinceramente a natureza. Cita o Hoffmann: não é apenas em sonho ou no tênue delírio que precede o sono, mas mesmo acordado, quando ouço música, encontro uma analogia e uma reunião íntima entre as cores, os sons e os perfumes. É o soneto das correspondências, vocês perceberam? Ele pegou do Hoffmann. Oldie, com uma crítica literária, não entendeu nada. Dizem que é Edgar Allan Poe. Isso aqui é 1846. Baudelaire conheceu Poe em 48 e se pôs a traduzir. Paul Valéry e outros formalistas são autores de equívocos lamentáveis sobre o processo de criação e a gênese das ideias de Baudelaire. O odor dos girassóis marrons e vermelhos produz, sobretudo, um efeito mágico em minha pessoa. Ele me faz entrar em profundo devaneio, e então ouço como ao longe os sons graves e profundos de um oboé. É Hoffmann e é o soneto das correspondências. E ou são, as alucinações, as experiências que ele estava tendo quando fumava haxixe. Extrapolação minha? Não. Eu não vou citar, porque senão eu acho que já está chegando mais ou menos ao fim de eu começar a encaminhar essa minha dissertação para o final. Tem alguma coisa que vocês vão achar no meu blog, né? Como sinopse. Ou então a gente marca uma próxima vez com todo prazer. Agora, Jean Pommier, ou de Por que curso de letra e teoria literária podem ser inúteis. Pô, livro de 1924, naquela época o pessoal não tinha nada, entende, do que conhecemos como teoria literária. Agora, ele estabelece, tanto é que o Pommier está na bibliografia moderna, o calhamaço biográfico dos 700 páginas do Baudelaire, do Pichois, Pichois e Ziegler, os baudelairianos mortos, fizeram inclusive a edição da Pleiade, né? Quer dizer, para ser chamado para fazer edição Pleiade, edição crítica, você tem que ser o maior especialista naquele autor, né? Eles citam e abonam o Pommier, entende? Ele reencontra, assim, favorecido pelo excitante artificial,
as sinestesias às quais a leitura de Hoffmann havia podido excitá-lo. Quer dizer, tem duas coisas aí, o excitante e a leitura. Está claro, quando eu falei que eu ia examinar não só o relato da droga, ou o texto escrito sob influência da droga, mas onde que a droga é constitutiva. Está claro também, estão claros os motivos pelos quais eu disse que Baudelaire dá um salto. Porque, se a gente for fazer curso de literatura, historicamente, pegar simbolismo e vanguarda, é isso. É esse ultrapassar da percepção imediata e é esse enxergar de outras relações, outros modos de ver as coisas, outras linguagens não discursivas. Quer dizer, não é à toa que surrealismo... Bom, como eu disse, não pretendemos, para mim não vai dar para passar a noite toda aqui, e eu ainda vou poder jantar hoje à noite, eu vou abreviar, eu tenho, bom, eu não vou discorrer, esse livro aqui é fácil de achar. Geração Beat não é o meu, é um de entrevistas que o Sérgio Con da Zog preparou. Vocês vão ter o Ginsberg puxando o fuminho, lendo os místicos, Plotino, Platão, indo no Metropolitan ver a exposição do Cézanne e tendo um insight de como é que o Cézanne junta coisas diferentes. Ele faz aproximações de coisas diferentes e que aquilo que é o fundamento da arte dele. Aí o Ginsberg cria imagens como jukebox, no uivo de hidrogênio. Por que essa imagem é boa? Porque há um choque da aproximação de coisas diferentes. Ginsberg, sob o efeito de alucinógenos, ele que falou, eu puxei um fumo e depois fui na exposição do Cézanne, recria a teoria surrealista da imagem poética. A imagem é tanto mais forte, a imagem é a aproximação de realidades diferentes. Ela é tanto mais forte quanto mais afastadas estiverem essas realidades. Entende? Isso é a pedra angular do surrealismo e de boa parte da arte da poesia contemporânea. Entende? Eu demonstraria que Ginsberg, sem perceber, refez os passos de Baudelaire. Onde que Ginsberg é importante? Também. Ginsberg foi um visionário, né? Um desregrado, um místico, adepto de todas as religiões, embora herético com relação aos monoteísmos, às religiões patriarcais, que, contrariando estereótipos, se revelou um analista político de uma lucidez extraordinária. Eu postei trecho dele no meu blog, ele dizendo, alertando que a especulação financeira ia acabar com a economia, isso em 70, 71, que não pode deixar banco controlar a moeda, que os ativos bancários são artificiais, não são moeda real, e que isso ia estourar e gerar uma catástrofe. Ele dizendo que é um absurdo investir em oleoduto para o Alasca, tem que fazer energia eólica, isso em 71. Na época, palestras dele, adotadas hoje em dia até em editorial da Folha, né? Mas naquela época, no Political Opium, uma série sobre drogas, diga-se passagem, Ginsberg excluía a cocaína das considerações dele. Não gostava. Era alucinógenos mesmo. Ele reclamava da proibição do láudano, dos opiáceos. Por que, dizia ele? Porque
automaticamente você deixa o usuário e o dependente na mão do traficante. Inclusive, ele documenta casos de perseguição, depois do Harrison Act, teve o Ulster Act, não, o Ulster foi da lei seca. Proibicionismo, o Harrison foi antes, foi de proibirem uma série de substâncias, né? Foi de 1910 ou 1914, não lembro. Mas o usuário e o dependente passam a ter como único interlocutor o traficante, que não quer outra coisa senão faturar as custas dele. Ele relata casos de perseguição da Receita Federal, que era o órgão de repressão, né, a drogas, de partirem para cima de clínicas de atendimento gratuito, entende? Cadê o raciocínio? Pois os caras estão fazendo uma coisa proibida, tem que ir para a cadeia, não atender eles. Entende? Então, é esse tipo de pensamento anacrônico que aos poucos está sendo revertido, encarando novamente a dependência como questão, em primeira instância, de saúde pública e não como um tema policial. É o grande debate moderno, né? Incluindo um debate aritmético diante do custo desproporcional que é financiar não a droga, a guerra às drogas. Tem ter um percentual alto dos nossos 500 mil presidiários ou do 1,5 milhão dos Estados Unidos na cadeia por causa da questão de drogas. Desnecessariamente. Em alguns casos, por motivos que poderiam ser resolvidos de outra forma, né? Então, a estratégia uruguaia de ir descriminalizando e legalizando para enfraquecer o crime organizado, né? Senão, está comprovado, eles tomam conta, né? Então, é o que Ginsberg avisou naquela época. Então, são duas das contribuições. Uma, refazendo os passos de Baudelaire, à sua maneira. Outra, pensando politicamente, pensando bem politicamente a questão. Há outros, Kerouac é interessantíssimo, era alcoólatra, mas tomou de tudo, né? A Tristeza é um dos livros bons dele, eu recomendo. Ele era um místico, agora um místico da pobreza, quanto mais pobre, melhor. Há uma frase dele no Visões de Coaching: eu tenho tudo que eu quero porque sou pobre. Então, aqueles miseráveis drogados de Cidade do México, de centrão degradado da Cidade do México, onde ele se instalou para escrever Tristeza, se apaixonou por uma traficante, que ele apelidou de Tristeza. Ele achava que ela era santa, porque ela não tinha mais nada. A perfeição para ele é as pessoas cuja vida se resume apenas a tentar obter a próxima dose só, o grau máximo de simplicidade. Para ele era a perfeição budista, não é? É evidente que é uma visão às avessas da visão utilitária, né? Problema dos viciados, abençoados os viciados em narcóticos, é conseguir a parada. Vêm recusas por todos os lados, estão permanentemente infelizes. Se o governo me desse morfina o suficiente todos os dias, entre aspas, eu seria totalmente feliz e teria a maior disposição de trabalhar como enfermeiro em hospital. Aqui é um depoimento do Bill Garver, um viciado e traficante, amigo do Burroughs e dele. Cheguei a mandar minhas ideias sobre o assunto para o governo em minha carta em 1938, enviado de Lexington, o presídio, no qual dizia que era possível resolver o problema dos narcóticos botando os viciados para trabalhar com suas doses diárias na limpeza do metrô, qualquer coisa como qualquer. Otávio Paz, em 1970, dizendo o que ele diz sobre alucinógenos, fazendo os paralelos que ele faz com a experiência do sagrado,
não é pouca coisa, né? Um futuro prêmio Nobel, um embaixador, né? Uma figura reconhecida como de primeira grandeza e que não é nenhum beatnik, aliás, ele não gostava. Há uma antipatia histórica entre Otávio Paz e Allen Ginsberg. O Ginsberg achava Otávio Paz elite demais, e eu acho que Otávio Paz achava os Beats lumpen demais e que achava que estavam tumultuando o modelo que eles estavam fazendo de como é que era a literatura latino-americana. Quer dizer, realmente há uma tensão entre essas figuras fundamentais da cultura da segunda metade do século XX. Agora, o argumento do Otávio Paz, fundamentalmente, além de mostrar que a experiência das drogas, os alucinógenos, equivale à experiência mística, as duas têm em comum não serem úteis. Quem faz essas coisas, experiência mística, contemplação ou uso de alucinógenos, não está produzindo. Tanto na economia de mercado, observa Otávio Paz, quanto nos regimes do tipo soviético, o drogado não interessa porque o valor é o trabalho, tem que trabalhar, tem que ser útil. Ele é, sob o ponto de vista dessa sociedade, e não das sociedades arcaicas, que valorizam de outra forma a experiência do sagrado, alguém para ser excluído. Quer dizer, é o ponto fundamental, entre outras sábias coisas que ele diz, a propósito de Henri Michaud, e novamente ressaltando com títulos do Henri Michaud como Misérável Miracle, Miserável Milagre. E ele também insiste muito nessa experiência alucinógena como autoconhecimento, no valor do autoconhecimento em certas circunstâncias, né? Autoconhecimento, você vai lá numa tribo, ainda sociedade tribal no México, e vai tomar com os caras lá, participar do ritual, aí você vai, como Antonin Artaud fez, outro que tem um libelo importante contra a proibição, que eu trouxe, mas não vai dar tempo de examinar, né? E aí sim você vai ter alguma coisa para contar, né? Se você tomar em festa de pancadão, você não tem nada além do óbvio que já está acontecendo, entende? Ou em alguma balada do Baixo Bangkok, no Baixo Augusta, né? Não vai adicionar. Quer dizer, você tem que ir lá, você tem que ir para um outro contexto. Ou então, ter interlocutores da qualidade do que essa gente, os poetas do Lago, os frequentadores do Impasse, do Aiené, do Hotel Pimandã tinham. Eu acho que, mesmo consciente de que eu estou com mais assunto do que caberia numa palestra, eu consegui esboçar, digamos, o principal dessa questão. Eu quero agradecer e dizer que eu estou à disposição para as perguntas que vocês tiverem para fazer. Muito obrigado.